Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar sobre Ken Newton, né? O quarterback que estava brigando com a titularidade dos Patriots contra o Mac Jones, acabou cortado, né? Foi cortado, ele não vai ser reserva, ele foi cortado pelos Patriots. Uma decisão que chocou bastante, né? A gente já esperava que o Mac Jones, pelo menos eu esperava que o Mac Jones seria titular desde a semana 1. Foi confirmado, não só confirmado quanto mostraram, ó, não só ele não vai ser banco, como vai ser cortado. É uma decisão que chama um pouco a atenção, porque às vezes é bom ter um bom reserva, o salário dele não era muito alto, mas isso também facilita o corte, né? Se o salário dele fosse muito pesado, possivelmente ele não seria cortado. Mas de qualquer maneira, estava nítido que o Mac Jones era o favorito à vaga de titular, e o Ken Newton também não fez muito esforço para ser titular, né? Ele não se vacinou, né? Para se livrar do protocolo de Covid, estar disponível mais tempo, acabou perdendo treinos por isso, né? A disciplina dele não ajudou, e a gente tinha o Mac Jones voando durante toda a pré-temporada e os training camps, mostrando muito das qualidades que ele já tinha mostrado no college, né? E conseguindo também números expressivos em questões de precisão, ele escolhendo muito bem as jogadas. É um cara que casa muito bem com o sistema que os Patriots rodou nos últimos 20 anos com Tom Brady. Então, assim, fato é que era a escolha óbvia, na minha opinião. Acho que o Mac Jones era muito óbvio e parece ser, com ele, um time mais pronto para ganhar do que é com o Ken Newton. Até porque a última temporada do Ken Newton não foi nada boa. E é um vídeo que é bem interessante para analisar o que levou a essa situação, né? O Ken Newton recebeu uma renovação de 1 ano, né? Apesar da temporada muito ruim que ele teve em 2020, muito porque o Patriots não tinha certeza se ia conseguir draftar um quarterback. Essa classe de quarterbacks, né, ela foi impressionantemente boa. Tinha 5 quarterbacks que seriam escolhidos na primeira rodada com toda certeza, né? 2 deles já estavam garantidos na primeira e segunda posição, que eram o Trevor Lawrence em Jacksonville Jaguars e o Zach Wilson no New York Jets. E na terceira posição estava aquela dúvida. O Mac Jones, por exemplo, chegou a ser cogitado a ser draftado na terceira posição do draft pelo San Francisco 49ers, que subiram pegando a escolha dos Dolphins, que era dos Texans, né? Mas o fato é que, assim, ele não foi draftado na terceira posição, foi o Trey Lance, e surpreendentemente o Justin Fields foi caindo, o Broncos não quis escolher ele, né? O Detroit Lions também não quis escolher nenhum quarterback, também me surpreendeu um pouco, eu apostaria que eles poderiam ir atrás também. E assim, né, o Chicago Bears subiu no draft para pegar o Justin Fields e na 15ª posição dos drafts, sem precisar subir, o Patriots pegou o Mac Jones, né? E assim, o Mac Jones, para quem não conhece, é um quarterback que jogava em Alabama, né? Vai lembrar que a Alabama nesses últimos 4 anos já deu, acho que 3 quarterbacks para NFL. Se não me falha a memória, é o Tua Tagovailoa, do Miami Dolphins, o Jalen Hurts, né? Acho que é o Jalen Hurts do Philadelphia Eagles, e agora o Mac Jones para o New England Patriots, né? E assim, a escolha foi ótima, né? E muita gente subestimou demais o Mac Jones, falando mal dele, falando que seria uma péssima escolha para São Francisco ali na terceira. Eu digo que São Francisco ali na terceira, ele é mais quarterback que o Garoppolo, na minha opinião, porque ele passa a bola com muito mais precisão e escolhe muito melhor as jogadas, né? E ele não lesiona tanto como o Jimmy Garoppolo. Então, na minha opinião, a escolha de São Francisco, por mais que ela pudesse parecer um pouco absurda, o passado de Justin Fields, né, que era um quarterback que todo mundo assim admirava muito, né? Ela fazia sentido muito porque o Kyle Shanahan já teve muito sucesso com esse quarterback mais pocket passer, né, como o Mac Jones é. E assim, o fato é que eu acho que com o Mac Jones, o Francisco teria um time pronto também para ir após temporada. Como não foi escolhido o Mac Jones, eles preferiram o Trey Lance, né? O Mac Jones vai para os Patriots e entra num sistema que é muito a cara dele, né? O Patriots foi montado, né, todos esses jogadores, todo o sistema ofensivo para um quarterback pocket passer, né? O pocket passer é o quarterback que fica ali atrás da linha ofensiva, tenta o menos possível fazer o scrambling, que é correr com a bola, né? Que é o total diferente do Ken Newton, né? E assim, ele é o cara que passa o máximo possível, né? Um cara mais imóvel, mas normalmente é um cara muito preciso, escolhe muito bem as jogadas. A gente ainda tem alguns remanescentes dessa classe de quarterbacks. O Aaron Rodgers se movimenta bem, mas é um pocket passer também em origem. O Tom Brady também, o Matt Ryan também é um pocket passer. É só lembrar outro quarterback que era um pocket passer, Drew Brees, né? A gente tem muitas lendas que são o jogo quarterbacks que ficavam dentro do pocket passando, Peyton Manning. Então, assim, é um sistema montado para esse tipo de quarterback que se movimenta menos, né? Então, assim, isso coloca uns passes mais curtos, né? Alguns passes também de mais média distância, e é aí que o Mac Jones se destaca, né? É aí que o Mac Jones fez uma temporada surpreendente no college, né? E muita gente subestimou ele falando que a forma física dele é ruim, né? E colocando um monte de defeitos nele. Mas, gente, a gente tem que lembrar, o Mac Jones é o quarterback que quebrou 2 recordes históricos do college com uma maneira absurda. Ele foi o quarterback com maior precisão de passes completos da história do college, com 77,9% dos passes completos, que é um número absurdo, estratosférico.
E o rating dele, que é diferente da NFL, que vai até 158.3, é o único de todos os tempos a ter passado de 200, se não me falha a memória, recorde histórico. Se não me engano, o Trevor Lawrence nunca chegou perto, assim, chegou a 180, 190, mas o cara número 1 do draft não conseguiu, nenhum quarterback que foi pro draft conseguiu um rate de 200, né? E o que eu quero dizer com isso? Pode ser o sistema que ajudou? Pode. Mas quando você consegue números tão elevados, não é mérito só do sistema, tem mérito do jogador também. Eu acho muito desmerecimento porque fala, ele é quarterback de sistema, tudo isso. É uma palhaçada, é só olhar assim, o Kyle Shanahan não é um gênio ofensivo, o Jimmy Garoppolo nas mãos dele jogou no nível do Matt Ryan. Não, porque o Matt Ryan é muito melhor que o Jimmy Garoppolo, né? É uma diferença muito discrepante entre quarterbacks. A gente viu que o Garoppolo passou 1000 jardas a menos que o Ryan na temporada de MVP, menos passes para TD, mais interceptações. Era uma coisa muito diferente, mesmo a linha de ofensiva de São Francisco sendo bem melhor que a de Atlanta. Então, assim, o que a gente mostra, assim, falando sobre esses dados é o quarterback tem muito mérito para fazer o sistema ir para frente. E o Mac Jones, ele é um cara muito preciso que escolhe bem as jogadas. E assim, eu não duvido ele ser o calor ofensivo do ano nessa temporada, porque ele é bom, ele é um quarterback pronto para a NFL por justamente ter a cabeça pronta, saber escolher bem as jogadas e por ter um braço preciso. Ele coloca a bola onde ela tem que estar. E esse é o grande problema do Ken Newton, porque ele não casa com o sistema e é um quarterback que nunca foi preciso na NFL. A melhor temporada dele passando a bola foi nos Panthers e não foi lá aquelas coisas, né? Teve 66%, mas as bolas não viajavam muito, né? Não era tão preciso assim. Se a gente comparar o Ken Newton com os quarterbacks da divisão dele historicamente, o Drew Brees, o Matt Ryan, né? Que foram os quarterbacks que ele brigou mais tempo, teve mais confrontos diretos. Matt Ryan tem uma média de porcentagem de passes completos acima de 65, já chegou a quase 70 na carreira, nas suas melhores temporadas. O Drew Brees já teve temporadas acima de 70%, eram passadores muito prolíficos, muito precisos. O Ken Newton, maior parte da temporada, abaixo de 60. É uma porcentagem de passes completos baixa, não é alta. E agora nos Patriots, na última temporada, ele teve menos de 60 de novo. Isso não é um bom número. O que ele se destacava? Ele corria bem com a bola. Era o que fazia ele um perigo nos dois lados. Que apesar de não ser um passador tão preciso, ele, por correr muito com a bola, deixava a defesa um pouco mais desconcertada e conseguia aproveitar essas janelas. Por isso que ele já foi MVP em 2015 pelo Carolina Panthers, né? Ele tem, assim, suas qualidades. Ele foi um excelente quarterback no momento, mas com a idade avançando, ele vai conseguir correr menos com a bola. Fisicamente, vai ficando cada vez mais impossibilitado de correr e ele vai ter que depender mais da técnica e da precisão. E ele não tem isso como o Mac Jones tem. Então, assim, como já não é uma ameaça terrestre grande e como passador, o Mac Jones é bem melhor do que ele, mesmo não tendo jogado um jogo na NFL, só olhar pelo training camp, pela pré-temporada. Então, assim, não faz sentido ter o cara como titular. Cortar ele é melhor por quê? Porque, no final das contas, é um cara que você não deve contar, ele não é o futuro da franquia, e ele é totalmente diferente do titular. Então, assim, o time vai rodar um sistema que casa com o titular, mas o reserva é totalmente diferente. Não faz sentido manter um cara desse jeito no time. Então, assim, eu acho acertada a decisão. E no final das contas o Ken Newton vai ter que, assim, ser um pouco mais disciplinado, vacinar, você não precisa acreditar em vacina, mas você que é um atleta como um profissional bem sucedido, você tem que fazer seus sacrifícios. Vacinar não vai te fazer mal, a gente já sabe que é seguro e tudo isso, vai estar protegido contra a Covid, mesmo que não acredite, você está livre do protocolo contra a Covid da NFL. E ele perdeu semanas de training camp, né, uma semana de training camp importante, enquanto o Mac Jones estava lá bombando. Então, assim, ele foi um pouco inteligente e acabou perdendo a vaga titular, e agora nem sequer vai jogar, né, no Patriots. Então fica complicado e não há muitas janelas abertas em times da NFL para quarterbacks, né? Essa é a grande verdade. Muitos apostando em quarterbacks mais jovens e tudo isso, né? E ele não está na melhor fase da carreira, ele não tem muito assim a demanda que tinha antes, né? Como é que fica a situação dele, né? A gente olha as divisões assim, eu acho que o único time que talvez estaria aberto a contratar ele porque a situação de quarterback é calamitosa e talvez ele fosse a melhor opção é o Houston Texans, porque o Deshaun Watson está quase sendo preso, né, por causa do que ele cometeu, né, e tantas investigações, tantos rumores sobre crimes que ele possa ter cometido, né, o negócio tá feio para ele, né, e assim, o Tyrell Taylor seria o quarterback titular dos Texans agora, né, e o Ken Newton ainda acho melhor que o Tyrell Taylor, talvez seja a única vaga aberta, porque a gente olha todas as outras franquias, né, por mais que a gente possa achar, esse quarterback não é melhor do que ele e tudo isso, né? Eles não querem investir no cara, essa é a grande verdade, né? E com todos esses problemas que ele está carregando extra-campo, também não se torna um cara muito interessante, então fica complicado para o Ken Newton. Mas assim, ele procurou um pouco disso, né? Não dá para tirar também a culpa dele. E o Patriots agora tem um quarterback muito sólido em mãos, acredito que o Mac Jones pode surpreender muito. Eu não cravaria nada, a gente falando que ele não tem potencial para top 5, eu não duvido de nada. Se olhar o Drew Brees, né, que no início de carreira dos Chargers, não era um grande passador, não era muito prolífico, foi para o Saints,
teve as mãos do Sean Payton nele, né? E ele virou um quarterback ainda assim, fora da curva, né? Muitas temporadas para mais de 5 mil jardas, muitos TDs, muita precisão, né? A gente nunca esperaria assim que o Breeze virar aquele monstro no Saints, mas ele virou, tá até com lesão. Então assim, a NFL não é nunca cercada de certezas. Tudo pode acontecer e pode acabar acontecendo do Mac Jones virar um dos principais quarterbacks da NFL. Eu não duvido isso porque a temporada dele de college foi algo assim fora da curva e acho que ele é a escolha certa assim do Patriots para titular. Eu acho que ele vai dar super certo nesse time. E para mim, vocês podem discordar, para mim acho que ele é o favorito a calor ofensivo do ano, porque o Patriots parece o time com melhores condições entre os times dos calouros. Se olhando também para a situação que o Trey Lance não deve ser titular, deve ser o Jimmy Garoppolo, eu acredito que o Garoppolo deve ser titular. O Justin Fields, né, ele vai estar no Chicago Bears, mas não vai ser titular desde o início, vai ser o Andy Dalton. O Jacksonville Jaguars vai ter o Trevor Lawrence de titular desde o início do ano, mas a linha ofensiva é um cocô, faz a dos Falcons parecer a linha ofensiva maravilhosa, assim, não, uma coisa horrível a linha ofensiva dos Jaguars. A gente tem também o Zach Wilson, que é titular desde o início do ano nos Jets. Pode ser que ele também seja, né, um candidato ao calor ofensivo do ano, mas eu acredito que o Mac Jones, assim, pelas qualidades que ele tem que são muito boas, eu acho que ele tem um leve favoritismo e também o Patriots é um time melhor do que o Jets no momento. Então, vamos ver como as coisas vão andar, mas eu acho que é um vídeo assim, interessante para comentar, até muito porque o que leva o Patriots a tomar essa decisão e muito também dos erros do Ken Newton que levaram ele a ser cortado, né? Então, gente, por esse vídeo é isso. Tudo nos comentários. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Deixe aí sua opinião. Gostaram desse vídeo? Quer que eu comente mais sobre a NFL aqui? Ainda acho que eu conheço muito pouco de NFL, só me sinto mais confortável para falar sobre os quarterbacks. Mas, de qualquer maneira, se vocês gostarem aqui de vídeos sobre a NFL, vou tentar comentar mais aí se puder. Tá bem, gente? Até o próximo vídeo.